Olá, tudo bom? Estamos de volta para mais um bate-papo, que hoje vai ser muito interessante. O tema é as dúvidas de Moisés e as respostas de Deus, baseado nos capítulos 3 e 4 do livro do Êxodo. Eu vou falar sobre isso. É bem interessante esse assunto e vai ser muito útil para você. Antes de entrar no assunto propriamente, eu sempre dou um break de 15 segundos para a nossa vinheta. E é o tempo que você tem, se não é inscrito no meu canal, que você se inscreva nesse canal. Isso é fundamental. Que você dê um joinha, dê uma like se você gostou. E também você ative o sininho para que sempre que chegar um conteúdo novo, você possa ser notificado e participe e veja todo o vídeo e compartilhe com seus amigos. Já já eu volto, fique aí. Estou de volta, falei que era rápido. Então, vamos falar sobre as dúvidas de Moisés e as respostas de Deus. Moisés, nos capítulos 3 e 4 do livro do Êxodo, levanta umas questões muito importantes, que são, de certa maneira, questões que acompanham a todos nós. A vida inteira, sempre que nós vamos tomar grandes decisões, essas questões vêm à mente. Quer ver? Eu vou contar a história para você. Moisés vivia no Egito, tinha sido criado na corte do faraó, mas teve um dia, ele era judeu, ele um dia saiu para dar uma andada, ver o que estava acontecendo na cidade e viu um soldado egípcio maltratando um judeu. Ele sabia que ele era filho adotivo. Moisés fica pé da vida com aquilo, parte para cima do soldado e usa o argumento que ele fora acostumado a ver a corte egípcia usar, a violência contra os inimigos. Então ele mata aquele soldado. No dia seguinte ele vai de novo e aí vê dois patrícios, dois judeus brigando entre si e aí ele vai intervir. Um deles olha e diz: quem é você, rapaz? Quem disse que você é juiz entre nós? Ou você quer fazer conosco ou com algum de nós dois o que você fez ontem com aquele soldado egípcio? Nós vimos que você matou o cara. Essa notícia correu assim, feito um rastilho de pólvora, e chegou na corte. O faraó ficou sabendo. E Moisés teve que fugir do Egito. Ele tinha 40 anos nessa época. E vai para Midian, onde fica mais 40 anos. Ali em Midian, ele encontra umas moças que foram buscar água, ele ajuda. Vai para a casa dessas moças, depois o pai dela, quando sabe desse egípcio que as ajudou, manda chamar, termina que ele casa com uma delas e fica muito tempo ali, mas Deus preparava algo muito grandioso para Moisés, que nem passava pela cabeça dele. Um dia ele estava andando, e aí num monte chamado Horebe, ou Sinai, é o mesmo monte, ele viu uma sarça e se aproximou, e ali então Moisés teve um encontro pessoal com Deus. Então Deus chama Moisés para libertar o povo, o seu povo que era escravo no Egito. Olha, eu tenho uma grande missão para você, quero que você vá para o Egito, volta para o Egito, para você libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor, ouvi o lamento, me compadeci do que meu povo tem sofrido nas mãos dos egípcios, e você é o cara, Moisés, você é o cara que vai libertar o meu povo. Moisés, então, faz 3 perguntas, que essas perguntas são importantíssimas e acompanham a todos nós durante toda a nossa vida. Primeira pergunta que Moisés faz: quem sou eu? Quem sou eu para tamanha missão, para tão grande missão? Bom, essa é uma pergunta muito importante. Eu já falei sobre isso um pouquinho aqui do Conhece-te a ti mesmo, a propósito de Sócrates. Mas essa é uma pergunta muito importante porque nós, de vez em quando, podemos nos perguntar: quem sou eu? Quem é você? Nós somos, para muitos, produto da cultura. E, de fato, a cultura nos influencia muito. A família nos influencia muito. Tem muita gente que segue carreiras profissionais que nunca pensou seguir, que nunca desejou, mas segue por tradição de família. Imagina alguém que o avô era dentista, o pai herdou o consultório e a clientela.
depois ele foi fazer odontologia e herdou o consultório do pai, os filhos dos pacientes do avô dele. Isso se dá muito também no campo da advocacia. Você vê aí advogados em terceira, quarta, quinta geração que vai herdando o escritório, herdando as causas. Bom, Moisés então faz essa pergunta: quem sou eu? Então nós fazemos sempre essa pergunta. E o que é que a Bíblia responde a respeito dessa pergunta? Nós não somos produto da cultura. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que os nossos pais querem, almejam que nós sejamos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, para responder à pergunta quem eu sou, que Sócrates também, o oráculo de Delfos passou para ele, vocês lembram desse vídeo, quem viu? Biblicamente a resposta é: eu sou a imagem de Deus, eu fui feito, eu fui criado à imagem de Deus. Isso significa muita coisa, potencial muito grande. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés faz essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu para isso? Segunda pergunta que Moisés faz é a seguinte: quem é você? Ele diz assim: bom, você está me mandando, o Senhor está me mandando ir para o Egito, libertar os meus irmãos, todo mundo, mas quando eu chegar lá, eu vou falar em nome de quem? Quem é você para me dar essa autoridade e esse poder? Quem, afinal? E aí Deus se apresenta. É a primeira vez na Bíblia que Deus se apresenta. Ele não tinha se apresentado assim a Abraão. A Abraão ele se apresentou como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aqui ele diz o seu nome. Ele diz Errié, Asher, Errié. Eu sou quem sou. O interessante é que essa eu sou quem sou tem três possibilidades de tradução. Porque o verbo ser em hebraico ele é grafado do mesmo jeito no passado, presente e futuro, né? Então, pode ser eu fui quem eu sempre fui, eu sou quem eu sou, ou serei o que serei. Então Deus não é definido pela cultura, Deus não é definido por aquilo que a gente pensa dele, Deus não é definido por aquilo que eu quero que ele seja, Deus simplesmente é. Está percebendo a diferença? O ser humano não é. Ele, aliás, esse é o princípio da teoria do desejo mimético. O ser humano está sempre imitando alguém. Nós somos frutos de um longo processo mimético, né, de imitação. Biblicamente, nós devemos imitar, então, a Deus de quem nós somos feitos, imagem e semelhança. Mas Deus não imita ninguém, Deus não segue modelo de ninguém, porque Ele simplesmente é. Significa que aquilo que você pensa a respeito de Deus não muda a natureza de Deus. Você pode dizer que Deus não está com você, você pode dizer que não acredita em Deus porque Deus continua existindo, você pode dizer que está sozinho e que foi abandonado por Deus porque Deus não vai lhe abandonar, Ele não abandona os seus filhos porque Ele é fiel às promessas dele. Então, primeira pergunta, quem sou eu? Você, rapaz, é a imagem de Deus. E quem é você? Bom, eu sou quem sou, ou seja, Deus é Deus, independentemente do que nós pensamos a respeito dele. Mas tem uma terceira pergunta que Moisés faz quando Deus o comissiona a libertar o povo. Ele diz: e se não acreditarem em mim? Se não acreditarem em mim? Em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, nós somos inclinados a fazer essa pergunta diante de grandes desafios. Pensemos que você foi convidado para exercer um cargo importante na empresa que você trabalha e você se pergunta: mas será que as pessoas acreditarão em mim? Será que elas confiarão em mim? Será que me respeitarão? Ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Um policial. Será que agora eu sou policial, vou ser respeitado pelos meus colegas? Será que eles acreditarão em mim quando eu estiver falando com eles? Enfim, Deus então dá uma resposta a essa pergunta de Moisés. Será que vão acreditar em mim
Deus diz: fica tranquilo, porque eu sou com você. Sempre que Deus chama alguém para uma função, para uma missão, sempre que Deus comissiona alguém para exercer uma função, seja ela qual for, Ele dá as condições necessárias para aquela missão ser realizada plenamente. Ele qualifica, Ele dá todos os requisitos necessários dos quais você precisa para realizar o projeto que Deus tem para você. De maneira que as 3 dúvidas de Moisés, Deus as resolve de uma maneira magistral e eu quero repetir aqui para que você não esqueça. A pergunta quem eu sou, você pode olhar-se no espelho e dizer: eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Não é a cultura que me define, não são meus desejos que me definem, não é minha vontade que me define, não é minha família que me define. Quem me define é Deus. E quem é Deus? Deus simplesmente é, e eu posso conhecer a Deus não só no relacionamento pessoal com Ele, mas principalmente nas palavras da Escritura, que tudo que Deus quis revelar a respeito de si mesmo, Ele colocou ali. E a terceira pergunta: será que acreditarão em mim? Pode ter certeza que sim, porque Deus não chama ninguém para uma missão se Ele não der a essa pessoa todas as condições necessárias para a realização dessa missão. Isso vale para todo mundo, para todos nós, mesmo para você que pensa que não acredita em Deus, isso vale para você, você pode ter certeza disso. Um grande abraço e a gente se encontra sempre, toda semana, trazendo para você um assunto para que possa, pelo menos, redimensionar a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo. Tá bom? Se você viu esse vídeo até aqui, ou do meio para o fim, e não é inscrito no meu canal, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, dê uma like, curta o vídeo e ative o sininho e compartilhe. Tchau, tchau!